é arte e técnica de falar bem. E falar bem é comunicar-se com desenvoltura, de forma organizada e também estruturada. A oratória é também ciência e vem sendo estudada desde as primeiras civilizações da humanidade, seja pelos gregos, seja pelos romanos. Os gregos afirmavam que, sem saber falar, era impossível se pronunciar e discutir as questões públicas das suas cidades. Assim, a oratória vem se desenvolvendo da antiguidade até hoje, dada sua importância marcante e presente em todas as profissões. Dessa forma, é com imenso prazer que iremos receber para ministrar esse workshop de oratória o advogado criminalista, escritor e professor de oratória, Dr. Sanderson Moura, um grande estudioso da arte e da técnica de oratória, fundador da Escola de Atenas, onde realiza simpósios gratuitamente para todos aqueles que querem conhecer filosofia e oratória. Vamos receber com uma salva de palmas o ministrante do workshop, Sanderson Moura. Também estamos recebendo o professor de língua inglesa, professor de língua portuguesa e cerimonialista Antônio Gomes, conceituado professor e líder na arte de comunicação. Também vamos receber com uma salva de palmas o professor Antônio Gomes. Prezados amigos e amigas, é uma satisfação tê-los hoje aqui neste auditório da Ordem dos Advogados do Brasil para falar a respeito desse tema, oratória, a parte teórica, a parte prática, juntamente com o professor Antônio Gomes. Na Grécia Antiga, considerado um dos maiores oradores da Grécia, Demóstenes, ele dizia que não ousava comparecer diante do povo grego despreparado para falar, pelo grande respeito que ele tinha ao cidadão de Atenas. E eu sinto essa mesma responsabilidade quando eu vou falar, dar uma palestra, ministrar uma aula, a responsabilidade que eu tenho de não comparecer diante das pessoas, do público, de forma despreparada. Trabalhei um roteiro que os senhores poderão seguir, o roteiro que tem na pasta. Nós teremos hora para iniciar, hora para concluir, e para onde o barco vai da nossa oratória está o roteiro traçado aí neste papel. Claro, pela oralidade, muitas outras coisas surgirão, não de forma tão mecânica como se encontra no papel. Mas isso é uma das grandes partes da oratória que nós vamos estudar, chamada dispositio, a disposição das partes do discurso, de uma palestra. E está traçado aí, convido a todos os senhores a seguir. Cumpre, primeiramente, fazer uma breve história da oratória antiga, depois entraremos nos fundamentos básicos da oratória, depois seguiremos mostrando como se elabora e como se pronuncia um discurso em público. Depois falaremos da parte mais visível da oratória, que são os gestos, a postura, o uso dos instrumentos tecnológicos que nós chamamos de pronunciação do discurso, da entrega do discurso para o público, para o auditório. Em oratória, auditório não é só o espaço físico que recebe as pessoas. Em retórica, em oratória, auditório é o público que está presente dentro de um espaço. Nós chamamos de auditório. Depois nós teremos um intervalo, retornaremos com a parte prática e concluiremos o nosso percurso. A oratória chamaremos mais hoje de oratória, embora possamos chamar também de retórica. Retórica tem mais um fundamento de uma disciplina filosófica, já abrange a própria oratória, mas podemos também chamá-la de simplesmente de oratória, como nós estamos chamando hoje aqui de oratória. Ambas as palavras vêm de falar. Oratória vem de falar, no latim. E retórica é do grego, também vem de falar. Os gregos chamavam de retórica,
quando a palavra foi traduzida para Roma, passou-se a chamar de oratória. Preferiremos chamá-lo aqui hoje de oratória. Quando formos falar de outra palavra parecida, também explicarei. Eloquência. Fulano é muito eloquente, fulano falou com eloquência. Também nós podemos dar o mesmo significado. Oratória, retórica e eloquência, que também vem de falar. Loquens, vem de falar. Usarei essas três palavras com o mesmo significado. Quando precisar fazer alguma diferença, direi para os senhores. A retórica nasceu num meio muito rico, muito próspero, numa das mais belas cidades do mundo antigo, que não fazia parte diretamente ali do continente grego, mas fazia parte da Grécia. Ela nasceu em Siracusa, cidade bela, uma cidade de homens inteligentes, uma cidade de pessoas que tinham um senso muito apurado para as coisas qualificadas. A oratória na Grécia ela sempre foi muito prestigiada, mesmo quando, antes dessa fundação da oratória em si, que nós vamos falar, ela já era prestigiada, mesmo na época da Guerra de Troia, que aconteceu 1000 anos antes desse nascimento da oratória, onde a gente lendo a Ilíada, nós vamos nos encontrar com muitos discursos, muitos aplausos, muitas vaias, muita gente buscando sucesso na arte de falar bem. E Homero, que escreveu a Ilíada e escreveu a Odisseia, é considerado o príncipe dos oradores, ou mesmo o pai dos oradores. Homero é o mais antigo de todos esses pensadores gregos que nós conhecemos. Siracusa era governada por 2 tiranos, Ielon e Girão. E esses 2 tiranos, houve uma sublevação democrática e derrubaram a tirania em Siracusa. E esses tiranos tinham tomado as terras das pessoas, tinham confiscado os bens das pessoas, e quando os tiranos caíram, os cidadãos siracusanos começaram a buscar seus direitos de volta dos tribunais. Era uma grande quantidade de gente procurando os tribunais e os juízes para reaver seus bens de volta tomados pela tirania. Então passou-se a ter uma necessidade de ensinar as pessoas a chegar no tribunal e argumentar. Como começa o discurso, como se conclui, como se fundamenta. E eles então, dois grandes pensadores escreveram o primeiro tratado de retórica do mundo. Tratado de retórica. Os nomes deles, Córax e Tísis. O mestre deles se chamou Empédocles. Empédocles, um filósofo pré-socrático. Era tipo um mago, era tipo um filósofo. Ele era tipo um profeta daquela região, um místico. Um homem de personalidade muito forte, um orador extraordinário. E foi Empédocles, esse filósofo, que é muito conhecido para quem estuda filosofia, porque ele é o autor dos 4 elementos que nós conhecemos: água, ar, fogo e terra. Ele diz que tudo é constituído por esses 4 elementos. Essa teoria é de Empédocles. E ele dizia que existiam no universo 2 forças cósmicas, uma que unia e a outra que desunia os elementos, esses elementos. A que unia ele dava o nome de amor, a que desunia ele dava o nome de ódio. Mas não necessariamente ele dizia que o ódio não fazia parte de um projeto do universo. Era um homem extraordinário. E ele ensinou Córax e Tísias, que colocaram essa arte num livro. O primeiro livro que se tem notícia, não chegou até nós. Nós só sabemos desse livro porque Aristóteles falou dele e outros grandes pensadores falaram desse livro como o iniciador dessa ciência retórica. E já neste livro eles falavam das partes do discurso: início, meio e fim. Ou mais detalhadamente, exórdio, narração, argumentação e peroração. Hoje se estuda a redação para os concursos. Da onde veio o formato de uma redação? Da retórica. É da retórica que veio o formato de uma redação. Quando se faz uma redação, quando se aprende uma redação, na verdade está se aprendendo os princípios da retórica colocadas num papel. Coerência, coesão, tudo isso está dentro
dos princípios que a retórica trouxe para o mundo. Então, essa disciplina, essa ciência, saiu de Siracusa, que hoje é a região onde fica a Itália, a Bota, região que fica a Itália, Siracusa, na Sicília. Essa oratória ela foi até Atenas, e lá encontrou o seu esplendor, lá encontrou o seu grande desenvolvimento, lá encontrou os cérebros necessários e preparados para fazer dela a mais prestigiada e a mais bela ciência estudada pelos gregos, muito mais do que a própria filosofia. As duas disciplinas que existiam na Grécia, não era matemática, não era biologia, isso depois vai se constituir muito depois dessas outras ciências, muito depois. As duas disciplinas do povo grego eram a oratória e a filosofia. E houve um embate muito grande entre eles, dentro dos oradores como dos filósofos. E quem mais trabalhou a oratória na Grécia foram os sofistas. Sofistas se chamam sábios. Sofista, a palavra sofista quer dizer sábio. Mas sofista não era só o sábio na arte de falar. Aquele que construiu uma bela embarcação era um sofista, porque ele era um sábio na sua técnica. Aquela pessoa que fazia uma poesia, se destacava na poesia ou em qualquer outra área do saber, era um sofista, porque era um sábio na sua técnica. Mas depois a palavra ela foi direcionada principalmente para os homens que dominavam a palavra. Os homens que tinham conhecimento dos segredos da ciência de falar bem. Eram os sofistas. E se destacaram homens muito poderosos. Protágoras, que Sócrates admirava, Górgias, Trasímaco, Hípias, os mais ilustrados. Mas teve também outros sofistas também muito bons. Mas esses foram, vamos dizer, os primeiros homens da sofística. Protágoras dizia uma frase que até hoje é estudada na filosofia. O homem é a medida de todas as coisas. Anthropos metropantos. O homem é a medida de todas as coisas. Não é mais os deuses. Não é mais uma instituição. Não é mais isso ou aquilo outro. É o homem. O homem é que mede as suas coisas. O homem é que define o que é o certo. O homem que define o que é o justo. O homem que define o que era verdadeiro. Por aí a gente já tira como eram homens habilidosíssimos com a palavra e como esses homens representarão uma ameaça ao poder. Porque ele dizia que a medida da verdade não era do rei. A medida da verdade não era do tirano. A medida da verdade não era dos sacerdotes, que a Grécia teve poucos. A medida da verdade é o homem. O homem é a medida de todas as coisas. Das coisas que são como são e das coisas que não são como não são. Eu posso estar sentindo frio, então a coisa é para mim dessa maneira. A coisa é como é. Mas o professor Antônio pode não estar sentindo frio, então a coisa é para ele do jeito que é. E ele vai dizer também, o mundo é para mim como para mim me parece, para você como para você se parece. Então, eles relativizaram a verdade. E aí eles vão ter uma forte arenga política com Sócrates e Platão, que vão ser representantes de uma suposta verdade absoluta alcançada pelos homens. E a oratória, ela nasceu no meio democrático. Ela não pôde nascer no meio da tirania, da ditadura. Aonde tem ditadura, onde tem tirania, não tem oradores. Pela própria clareza das consequências. Não há palavra livre, não há liberdade de dizer, não há liberdade de pensar. A oratória, ela é fruto da democracia, ela é fruto de um espaço onde a pessoa possa pensar com liberdade. Protágoras teve seus livros todos queimados em praça pública, mesmo no Atenas democrática, porque não aguentaram o grau de liberdade do pensador, não aguentaram o grau de liberdade do filósofo, porque ele dizia, quanto aos deuses, eu não sei se existem ou se não existem. A vida é muito curta para eu saber disso, e o tema é muito obscuro.
Então isso naturalmente atingia os teístas, atingia os status religiosos de seu tempo. Então seus livros foram queimados em praça pública, ele teve que fugir de Atenas. Quando estava chegando na Itália, ele morreu num naufrágio. E Gorgias, ele vai ter algo interessante que ele vai dizer: chame para falar em público um médico, chame para falar em público um orador, coloque os dois vestidos de branco, chame o povo para votar, depois que cada um falar, com a seguinte pergunta: qual dos dois é o médico? E Gorgias vai dizer, com toda certeza do mundo, o público escolheria o orador como médico. Porque o orador ia se preparar de tal maneira que ia falar do jeito que o médico fala, do mesmo jeito, e o povo ia identificar o médico como o mais sabido, porque estava falando de forma eloquente, de forma clara, de forma elegante, como se fala em público, para mostrar o poder que tem a oratória. A oratória, ela passou a ser uma disciplina estudada nas escolas. Ela passou a ser oficialmente disciplina da escola da Grécia. E o responsável por isso foi um homem chamado Isócrates. Isócrates foi o maior professor de retórica da Grécia, porém não foi o maior dos oradores. Parece uma coisa contraditória, como é que a pessoa não é aquele que ensina? Ele foi o maior dos professores, mas não foi o maior dos oradores. Nós temos no Brasil uma das pessoas mais capacitadas para ensinar oratória, o professor Reinaldo Polito. Comecei estudando oratória pelos livros dele. Mas nem de longe ele é o melhor orador do Brasil. Isso é possível porque é o campo de atuação de cada um. Eles escolheram para brilhar a sua oratória no campo do ensino, não foi no campo da política, não foi no campo do direito, não foi no campo, outro campo da oratória. Eles brilham no campo do ensino, de um tipo de oratória que mais na frente nós vamos ver. A diferença das oratórias que existem. E a oratória é uma disciplina interdisciplinar. Ela não está na posse de ninguém. A oratória, ela tem uma relação com a história, ela tem também uma relação intrínseca com a filosofia, com a poesia, com a espiritualidade, com a política. Quando essa disciplina se desenvolve no homem, se desenvolve nele também esses campos do saber. Se desenvolve a história, a filosofia, a espiritualidade, a política, no homem que se dedica ao desenvolvimento do estudo da oratória. Pelo simples fato de que é uma ciência ampla, uma ciência interdisciplinar, uma ciência sólida. A história é um grande cemitério. Lá a gente encontra as tumbas de faraós, lá a gente encontra as tumbas de reis, lá a gente encontra as tumbas de muitas ideias, lá nós encontramos o túmulo de muitos impérios que ao longo do tempo ruíram. Mas se formos procurar a tumba da oratória, se formos procurar o túmulo da retórica, nós não encontraremos. Porque ela cruzou eras, ela cruzou perseguições, decretaram a morte dela no século XVIII, sem ela ter morrido, e hoje essa ciência, essa arte continua sendo estudada, continua sendo reverenciada, e nos tempos modernos renasce com muita força no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, como uma ciência capaz de contribuir com o processo civilizatório do ser humano, civilizatório de uma sociedade. À medida que a oratória não é só essa parte que nós estamos vendo acontecendo. Existe parte da oratória que são invisíveis, parte da oratória que são incorpóreas. Essa parte que nós estamos falando aqui é apenas uma parte dela, é a materialização da oratória, a encarnação da oratória. Antes disso, há um processo construtivo dela. E essa oratória, ela foi para Roma. Eu não vou fazer a história da oratória da época de lá para cá. Aqui é breve história da oratória antiga. Então a gente se resume na Grécia e em Roma. Ela foi levada a Roma por grandes pensadores, e o mais importante foi Cícero, Marco Túlio Cícero. Chegou a ser senador romano,
a instituição mais importante da Roma era o Senado. E lá os senadores elegiam o seu representante, 2 representantes. Cícero chegou a ser um deles, cônsul. Cônsul hoje nós conhecemos como outro tipo de figura institucional. Em Roma era como se fosse o presidente do Império Romano. Era eleito os senadores e lá eles escolhiam e elegiam os cônsules. E Cícero foi um deles. Cícero foi um grande estudioso, traduziu praticamente todas as obras de filosofia para Roma e expandiu essa ciência do Império Romano. Roma conquistou Grécia. Quando essa ciência chegou já em Roma, Grécia já tinha sido conquistada pelas armas por Roma. Há uma frase muito conhecida que diz assim: a Grécia conquistada conquistou o seu rude conquistador, levando civilização ao Lácio, aonde a região que nasceu Roma. Porque a Grécia culta, a Roma rude. Roma sem muita cultura, Roma sem muita ilustração. Roma conquistou Grécia pelas armas, mas foi seduzida pela sua intelectualidade, foi seduzida por sua filosofia, foi seduzida pela beleza dos seus teatros, seduzida pela beleza das suas poesias, da sua história, dos seus historiadores, dos seus poetas, dos seus filósofos, dos seus oradores. Então Roma captou tudo que foi no campo da Grécia e se tornaram os herdeiros legítimos. E de Roma, essa história se espalhou por todos os países que na época não existiam como tais. França, Itália, Alemanha, Noruega. Na época não existiam esses países. Existiam os povos que já moravam nele, mas a construção desses países é muito depois na história. Mas Roma levou toda essa cultura para esses povos que depois nós conhecemos como o povo europeu. O povo europeu chegou na América, os espanhóis na América Espanhola, os portugueses na América Latina, na América Portuguesa, e hoje nós estamos aqui no Brasil estudando essa ciência, que nasceu lá da Grécia. Isso mostra que nós temos uma ligação com esse berço, não é algo distante de nós. Nós somos mais gregos, nós somos mais romanos do que nós imaginamos. E lá, além de Cícero, se destacou também Quintiliano. A escola de Atenas, que é uma escola que de 2 em 2 meses se reúne, no seu próximo simpósio vai examinar, debater a obra de Quintiliano, Marco Fábio Quintiliano. 12 livros, a maior obra de oratória já escrita na humanidade. Obra completa. Praticamente o que ele escreveu, não se escreveu novidade depois dele. Ele é 100 anos, mais ou menos, depois de Cícero. Cícero era o mestre dele. Quintiliano tinha Cícero como grande mestre dele. E esses 2 homens representavam essa filosofia da oratória em Roma. Agora, de Quintiliano a gente já pode dizer diferente. Ele foi um dos maiores professores de oratória de seu tempo e foi um dos maiores oradores de seu tempo. Coisa rara numa só pessoa. A gente vê em Sócrates, na Grécia, e eu citei um exemplo de um estudioso moderno, Reinaldo Polito, que é um preparadíssimo, que é professor, mas não se destaca na oratória pública. Em Quintiliano, essas 2 figuras foram condensadas, porque era um advogado, ele atuava no campo dos fóruns romanos, era um homem habilidoso, era um homem que vivia na corte dos imperadores e se tornou o primeiro professor de oratória pago com dinheiro público. Primeiro professor de oratória contratado com dinheiro público. Os outros eram pagos pelos particulares, pelos filhos principalmente das pessoas ricas. Na Grécia, quem procurava os oradores? Eram jovens ricos, eram jovens inteligentes, eram jovens ambiciosos, que queriam brilhar nos fóruns, queriam brilhar na vida pública. Já Quintiliano foi pago pelo imperador Vespasiano, Domiciano, na época desses imperadores, e para lecionar no Império Romano. Ele se tornou oficialmente o professor de retórica do Império Romano. É uma grande obra, 4 volumes, uma obra extraordinária, uma honra à genialidade humana, uma honra ao intelecto. E já para concluir esse ponto, quero voltar um pouquinho para a Grécia, apenas para citar um exemplo que pode ser de grande valia para muita gente.
e já foi de grande valia, e continua sendo essa história de valia para muitas pessoas. A oratória vem da onde? É um dom? Isso é de quê? É uma técnica? Demóstenes, vivendo na Atenas culta, na Atenas, quem não soubesse falar excluído da vida pública. Em Atenas, o excluído não era quem não tinha dinheiro, o excluído não era o pobre. Em Atenas não era isso. Em Atenas, o excluído era o que não sabia falar em público. E então, Demóstenes, de pouca idade ainda, e quando era pequeno os pais morreram, as pessoas ficaram responsáveis pelo cuidar dos bens, dilapidar o patrimônio dele, e quando ele ficou grandinho, já jovem, ele quis reaver os seus bens, das pessoas que tinham acabado com seus recursos. E ele entrou no tribunal para reaver seus bens. E quando a palavra foi dada para ele, ele falou tão mal que ele foi vaiado por todas as pessoas que assistiam. Quando existia o julgamento, o povo todo ia assistir o julgamento. E ele falou muito mal, ele foi vaiado, ele ficou muito decepcionado com ele mesmo. Lá em Atenas, não era a pessoa que ia falar em público e as pessoas aplaudiam para incentivá-lo a falar em público. Não tinha essa história. Ou brilhava, ou mostrava que era talentoso, ou acontecia o que aconteceu com Demóstenes. E ele saiu dali e um poeta assistiu à defesa dele. Um poeta chamou e disse: você tem muita capacidade para ser um orador, você precisa melhorar a sua dicção e os seus gestos em público. Então Demóstenes resolveu se tornar um orador. Ele queria voltar ao tribunal, ele queria reabrir o caso. Então ele se isolou nas cavernas da Grécia e começou a fazer um treinamento retórico. Ele leu 8 vezes um livro de Tucídides, historiador que narrou a guerra do Peloponeso, a guerra entre Atenas e Esparta. O grande o maior dos historiadores, juntamente com Heródoto, o professor Carlos Sabias, que é historiador. Então ele leu as obras de Tucídides, são 8 livros de história do Peloponeso. Ele leu 8 vezes para ganhar fluência, para ganhar inteligência, para ganhar sabedoria, para conhecer a história da Grécia. E ele tinha um fôlego muito curto. Ele resolveu superar essa deficiência na respiração dele, que tem muito a ver com a oratória. Ele subia a ladeira acima, correndo, e mesmo cansado ele declamava poemas, ofegando e ele declamando poemas e subindo as ladeiras até ganhar uma respiração mais sólida. Ele tinha uma voz muito pequena, uma voz muito frágil, uma voz que ninguém conseguia ter nenhuma atenção à voz dele. Ele queria fortalecer a voz. E ele ia para a beira do mar, as águas do mar tocavam violentamente nas rochas, faziam um barulho muito grande, que era muito difícil uma voz humana se sobrepujá-las, mas ele começou a treinar, e falava a tal ponto mais alto que as próprias ondas batendo nas pedras. Ganhou força na voz, ganhou postura na voz, ganhou presença na voz. E ele tinha um nervosismo que os ombros, quando ele falava em público, fazia assim, quase todo momento. Fiquei nervoso. Fazia assim e aquilo se tornava algo hilariante. Era motivo de chacota para as pessoas que ouviam. E ele, como é que ele perderia isso? Que pela vontade própria dele, ele não tinha ainda conseguido. Ele colocou uma espada do lado, colocou uma espada do outro, bem encostadinho no ombro, declamava os seus poemas, declamava a história de Tucídides, a história do Peloponeso. Quando ele fazia, a espada rasgava o ombro. Quando ele continuava declamando, fazia, a espada rasgava, o ombro todo rasgado. Até que chegou um momento que ele já tinha superado essa falha na sua postura, nos seus movimentos. Ele então reabre o processo. Vai ao tribunal, agora eu quero reabrir. Agora eu estou me sentindo capacitado. Reabriu o processo. A palavra foi dada a ele. O homem se tornou um homem extraordinário, aplaudido pelo povo. Aplaudido pelo povo. O povo pegou ele pelos braços, andando pelas ruas de Atenas, jogava ele para cima. O povo grego, ele sempre foi muito sensível à eloquência. Sócrates, um grande advogado, disse para Sócrates, se dispôs a defender Sócrates, mas Sócrates não aceitou a defesa porque era fora do perfil de Sócrates. Mas ele alertou Sócrates: Sócrates, você é um louco. Você deve saber que os atenienses, acima de tudo, são homens sensíveis à eloquência.
E foi o que deu. Sócrates foi condenado pelo tribunal do júri. E Sócrates olhou a defesa de Lísias, que era o advogado, o sofista. Com esta defesa, eu sou absolvido. Infelizmente não é a minha vida, não é a minha trajetória, não é o meu perfil. Isso fugiria, seria negação do que eu venho pregando ao longo do tempo. E foi condenado. Então os gregos tinham uma sensibilidade auditiva, porque a oratória é uma experiência auditiva. A oratória tem que ser uma forma de entrar nos ouvidos das pessoas de uma forma muito boa. É uma experiência auditiva. Ela também é uma experiência visual. Por isso que quando nós estamos falando da oratória, que nós vamos falar daqui a pouco, quando nós estamos tratando do tema voz, nós estamos falando dessa dimensão da oratória. Experiência auditiva. Como é a voz, como é a nossa qualidade da voz, como ela chega aos ouvidos da pessoa. E ela é uma experiência visual. Que aí nós vamos tratar dos gestos. Quais são os melhores gestos para falar em público? A melhor postura. O melhor aspecto que a gente tem que se apresentar em público. A experiência visual. E ela é uma experiência sinestésica. A gente sente o que o orador está dizendo. Mas a partir da experiência auditiva, a partir da experiência visual. Então, as três experiências: experiência auditiva, uma experiência visual e uma experiência sinestésica, do sentir, dos movimentos. Então, Sócrates, Platão e Aristóteles, eles rivalizavam com os sofistas. Sócrates e Platão diziam: a verdade não pode ser relativizada dessa maneira. A verdade, nós temos que chegar à verdade absoluta. A verdade das ideias, do mundo inteligível, que é onde se origina todo esse mundo que nós conhecemos. Esse mundo que nós conhecemos é o mundo das sensibilidades, do sensível. Há um mundo acima desse, que é o mundo inteligível, é o mundo suprassensível, é o mundo das ideias. E é nesse mundo que nós podemos conhecer o absoluto. É nesse mundo que nós podemos conhecer Deus. E os sofistas representavam uma grande ameaça para eles, porque os sofistas relativizavam a verdade. Todo o trabalho praticamente de Platão, quem gosta de ler Platão, quem gosta de conhecer Platão, quase todos os diálogos de Platão são diálogos relacionados ao combate dos sofistas, ao combate de suas ideias. E como é que apareceram os sofistas para o mundo, para a história? Como enganadores, como manipuladores, como pessoas que não tinham compromisso com a verdade, porque ficou valendo ao longo da história o que Sócrates e Platão pensavam nele. Então hoje, até quando uma pessoa está argumentando em público e ninguém concorda com ela, se tende a dizer: isso é um sofisma, isso é uma tentativa de nos enganar, isso é um sofisma. A palavra foi empregada de forma pejorativa. Mas de um tempo para cá essa palavra foi resgatada. Os sofistas foram resgatados, o seu brilho, as suas obras. Eles foram os primeiros iluministas da história, muito antes da Revolução Francesa. Eles foram os primeiros humanistas da história, muito antes de qualquer outro humanismo, lá pelas bandas do Renascimento. Hegel, filósofo Hegel alemão, resgatou a beleza dos sofistas. Resgatou a força, a importância que os sofistas tiveram na Grécia. Eram os iluministas da Grécia. Eram cérebros iluminados, para mim. Então, Platão escreve uma grande obra chamada Gorgias. E lá se discute principalmente a retórica. E Aristóteles vai escrever o mais fundamental livro de retórica da humanidade, que o Moraes conhece bem. Retórica, o nome do livro, Retórica. Esse livro se tornou o mais importante da humanidade, porque os que foram escritos antes se perderam. O do Córax e Tísias não chegou até nós. Chegou íntegro, Retórica. Esse é o grande livro. Essa é a grande referência em teoria, essa é a grande referência em intelectualidade. Esse livro aqui que a Escola de Atenas já estudou também no simpósio. Retórica é a obra base de qualquer estudioso da oratória. Se não partir dele, a formação é canista, a formação não tem base, falta solidez da formação. Por isso que tem muita gente ensinando oratória fora das suas bases, fora de suas raízes. E não surte muito efeito, porque a oratória também faz parte de uma formação intelectual do cidadão. A oratória não é só o gesto, a oratória não é só como você vai olhar para as pessoas,
Oratória não é só como você vai se vestir em público, aparecer em público. Isso é a parte superficial da oratória. A parte mais sólida, a parte mais fundamental, não se ensina. E aí o ensino da oratória fica sendo algo muito superficial. E aí Sócrates vai defender uma oratória, mas uma oratória diferente. Ele diz que a verdadeira oratória é aquela que trabalha em si o autoconhecimento. O homem precisa se conhecer. A maior fonte da oratória é o gnótice auto. É o conhece-te a ti mesmo. Era a expressão que estava no templo de Delfos. Tinha 7 expressões no templo de Delfos. Uma delas dizia, conhece-te a ti mesmo. Gnótice auto. Uma outra muito importante, ela dizia, nada em excesso. Mas a frase que chamou a atenção de Sócrates foi essa, gnótice auto. Conhece-te a ti mesmo. É uma frase atribuída ao primeiro filósofo da Grécia chamado Tales de Mileto. Também se diz que é de Sócrates, mas não, já estava escrito no templo de Apolo, gnótice auto. Conhece-te a ti mesmo. Então essa trindade filosófica, essa trindade da intelectualidade grega, Sócrates, Platão e Aristóteles, até hoje continuam sendo os ilustres homens daquela civilização. Imortais, porque há mais de 2.000 anos, 2.500 anos, esses homens têm o mesmo vigor nas academias, o mesmo vigor dos estudiosos. Parte-se deles, não tem como fugir deles. Como é que a gente vai ter uma formação filosófica saindo deles? Formação muito fraca. Então vamos entrar no ponto 2, fundamentos básicos e inabaláveis da oratória, que está relacionado ao ponto 1, porque foi lá que esses fundamentos eles foram construídos. Existem 5 fundamentos da oratória que, se tirar, a oratória se degenera. Conteúdo, ética, clareza, personalidade agradável e adequação. Tire qualquer desses elementos, acabou o orador, acabou o homem. Não adianta enfeitar, não adianta. Conteúdo, clareza, ética, personalidade agradável e adequação. Jesus resumiu os 10 mandamentos na lei do amor. O único mandamento. E se fosse para resumir a oratória em um mandamento, qual desses prevaleceria? Alguém arriscaria dizer qual desses prevaleceria? Se fosse para escolher um que contivesse todos os outros, qual, Jorge? A ética. A ética. Quem mais? Personalidade agradável. Personalidade agradável. Quem mais? Clareza. Clareza. Quem mais? Pensa diferente. Conteúdo. Quem mais? Ainda está faltando um aspecto. Ninguém? Hã? Adequação. Você acha que é essa? Sim? Se nós fôssemos resumir a oratória em uma lei, nós resumiríamos na adequação. Toda a ciência, todo o segredo, tudo que se pode imaginar está dentro dessa lei. Lei da adequação. Eu tenho que estar adequado para falar em público. Eu tenho que estar, o público tem que ser o adequado para eu falar. Os meus gestos precisam ser adequados. A minha voz precisa ser adequada. Eu preciso ter conteúdo para ser adequado e falar em público. Por essa palavra, tudo o que é importante na oratória está contemplado. Seguindo, não esqueçam disso. Vocês vão levar esse roteiro, mas está registrado. Conteúdo, se a pessoa não tem conteúdo, não fala em público, está brincando com as pessoas. Pouco tempo ninguém assiste mais nada do que ele está dizendo. Ninguém prestigia mais. Não tem conteúdo, foi só um engano, foi só um engodo. Tem a clareza. A própria palavra retórica traz essa palavra. Ré significa falar, tórica, clareza. Sem clareza, a pessoa pode ter conteúdo, mas se não for claro, o público não vai entender. Precisa clareza. Se não for ético, ninguém acredita nele. Aristóteles dizia, o povo é levado a acreditar no homem inteiro, no homem honesto, no homem que sabe o que está falando, no homem que acredita no que está falando. Então esse aspecto que os gregos chamavam de ethos, os romanos vão chamar de moral. Quando traduziram a palavra ética para o latim, ela passou a ser chamada de moral. É uma palavra muito forte, moral, é uma palavra que só aqueles que podem usar usam, porque é uma palavra que tem uma carga muito forte, um conteúdo muito forte. Ética já dá para trabalhar mais com a palavra. Mas a moral é para aqueles que realmente já estão podendo
fazer isso. Porque quando a pessoa diz que é moral ou defende a moral, os questionamentos começam. O debate começa. O que é moral? Moral para ti, moral para o outro, moral para a sociedade, moral para o outro. Isso é moralismo, isso é imoralismo. E é um debate infindável. Vamos agora ver, existem 3 gêneros de oratória, 3 tipos de oratória. Para daqui a pouco eu passar a palavra para o professor Antônio. 3 gêneros de oratória. A judiciária foi onde nasceu a oratória. Vejam tanta importância dessa oratória que a oratória nasceu nos tribunais. Foram lá que Coraxitisas ensinava os advogados, o povo a defender suas ideias. A oratória, a primeira das oratórias foi a oratória forense, que nós chamamos, do fórum, oratória forense. Mas a gente fala, quando está falando de oratória, a oratória judiciária. É a oratória dos fóruns, dos juízes, dos tribunais. E essa oratória, na verdade, onde se julga alguém, a natureza daquela oratória é judiciária. Em qualquer instituição, em qualquer lugar, mesmo fora desses nomes, juiz, promotor, advogado, onde se julga a natureza da oratória judiciária. Vai ter que provar, vai ter que voltar ao passado. A grande característica dela é que se volta ao passado para estabelecer a culpa de alguém. Nós temos a oratória deliberativa, se volta para o futuro. É a oratória dos políticos, é a oratória dos parlamentos. Não vai se debater, decidir sobre o passado. Na judiciária vai se decidir sobre o passado. Na deliberativa vai se decidir sobre o futuro. Vai dar para a gente fazer essa lei, vai dar para a gente fazer isso, o que é que nós vamos planejar para isso? O futuro. É que a gente chama de deliberativa. E a oratória epidítica é para agora, é para o momento. Que tipo de oratória eu estou exercendo agora nesse momento? A epidítica. É a oratória instrutiva, é a oratória do ensino. Um pastor está exercendo a oratória epidítica, um mestre está exercendo uma oratória epidítica, seja qual o nome for de seus líderes em qualquer religião, estão exercendo a oratória epidítica, que significa demonstrar um valor, demonstrar uma virtude, defender uma ideia, defender, nesse caso aqui que nós estamos falando da oratória. Uma oratória muito importante é a oratória das palestras. Tem uma dinâmica própria, tem um jeito próprio. Defender alguém no tribunal do júri é uma dinâmica. Defender alguém uma lei no parlamento é outra dinâmica. Dar uma palestra é outra dinâmica. Mas tudo no cerne da oratória. Mas o orador não pode falar no tribunal do júri, muitas vezes como ele fala dentro de uma igreja, ou a pessoa fala dentro de uma igreja e vai falar no tribunal do júri. Cada canto, dizem que a oratória é filho da arquitetura. Eu estou aqui, a oratória me formou por essa arquitetura. Se eu for para um tribunal do júri, a dinâmica é completamente outra, o ritmo é completamente outro. E se estiver dentro de uma igreja, o ritmo é completamente outro. O orador tem que ter essa percepção, esse refinamento, que Tiriano chamava de faro retórico. É onde a gente percebe se o orador realmente é orador, onde ele está, como é que ele está falando. Aqui, a pessoa começou a falar assim, ele não está conhecendo o ambiente, ele não está conhecendo as pessoas, ele não está conhecendo a dinâmica, ele não está conhecendo a cultura. É isso que vai fazer o orador um orador. Ele sente um ambiente onde ele chega. Aqui eu posso falar assim, lá eu já posso falar diferente. Parte da oratória. Não é parte do discurso. É diferente. Parte do discurso aqui. Eu estou iniciando, eu estou narrando, minha palestra está acontecendo. Isso é parte do discurso. Nós estamos dizendo aqui parte da retórica, como um todo, disciplina. Inventio é a descoberta. Eu vou encontrar as ideias na minha cabeça. Eu vou refletir sobre elas. Eu vou examinar. Eu vou encontrar aquilo que é capaz de convencer as pessoas. Inventio. Os latinos chamavam inventio. E depois dele descobrir, olha, isso aqui que eu encontrei é capaz de falar para aquele povo, é capaz de convencer, é capaz de eu demonstrar. E aquelas ideias surgem na cabeça dele muito desordenadamente. E ele precisa então ir para a segunda parte da retórica. A disposição, a ordem. Como é que eu vou organizar o que surgiu na minha cabeça? Então ele vai colocar cada ideia no seu devido lugar. Por onde eu vou começar? Eu vou começar por isso aqui ou vou começar por isso aqui? Não, é melhor eu começar por isso aqui. É melhor apresentar uma prova boa, mas não a melhor. Eu vou apresentar uma prova boa para impactar. Aí depois eu vou apresentando uma que não tem muita força, mas que no conjunto tem. Uma menorzinha aqui, uma menorzinha por lá e tal. E no final eu entro com a prova poderosa, uma prova decisiva, uma prova que vai chamar todas as outras. Então o orador vai colocar em disposição isso, tanto no júri quanto em qualquer outro momento. A oratória ela tem que ser crescente, ela tem que ser ascensional. Todo
tempo, subindo. Lá no final ela pode também descer e concluir como uma própria música. Então, depois da disposição nós temos a elacúcio. Você vai escrever, você ordenou, agora você vai escrever, vai usar as figuras de linguagem, as figuras de retórica, as figuras de palavras, vai embelezar o seu discurso. Você é um leão, Adriano é um leão. Não, o homem é um leão. Como é que você está dizendo como é um leão? O que é que eu estou querendo dizer que você é um leão? Então ele vai dar beleza, ele vai dar ornamento. Aqui está ornamento, essas pilastras aqui que a Ju organizou, são ornamentos. Podia tirar, mas tiraria uma beleza do evento. Da oratória pode-se tirar as figuras de linguagem, mas tira a beleza, o encantamento, a magia do orador. Isso nós chamamos de figuras de palavras, figuras de pensamento, figuras de retórica. Aí depois nós vamos para a memória. Memória. Ninguém queria saber de memória, ninguém queria saber de estudar de memória. As pessoas passaram a estudar memória por causa da retórica. A retórica sempre valorizou a memória, porque você tem que gravar na sua mente o que você vai falar para o público. Ou na sua mente, ou no papel. Ninguém estudava a memória. Memória é algo que a oratória proporcionou ao povo. Dizia que a memória é o tesouro do orador, que a memória é o guardião de todas as partes da oratória. Se eu penso a memória aqui, o que é que eu vou fazer? O que é que eu estaria fazendo aqui sem memória? Sem essa habilidade de resgatar argumentos, resgatar histórias, resgatar sentenças, resgatar provérbios, o que é que eu faria se eu não me lembrasse dos argumentos? Então essa memória é trabalhada. Tem um livro específico sobre isso aqui, que é esse só para mostrar rapidinho. Memorização para falar em público. É só digitar lá na internet. Memorização para falar em público. Trabalha essa parte da retórica. E a última parte da oratória, que se chama pronunciação, arte. É isso que eu estou fazendo. É isso que vocês estão vendo. Mas implícito, né, no que eu estou fazendo aqui, está inventio, está dispositio, está elocutio, está a memória, está a pronunciatio. Eu coloco aqui isso aqui, quem vai falar em público pode fazer um roteiro texto, pode escrever todo o discurso, pode fazer apontamento, não tem nada de errado. Ele não pode assim mecanizar. E é aconselhável que se faça assim. Vamos então entrar nessa parte que o professor Antônio vai nos brindar aqui. Como se elabora? Nosso foco maior hoje aqui não é a inventio, não é a dispositio, não é a inventio, é a dispositio. Como a gente organiza um discurso, como ordena, como elabora. E o nosso foco aqui não é elocutio, como se escreve. Nosso foco aqui é a dispositio, como se dispõe, como se elabora, e a actio, a pronúncia. Pode se chamar de actio, que é ação ou pronúncia. Eu estou fazendo aqui, eu estou em ação. O orador em ação, o orador falando, o orador em ação. Então vamos lá. Primeiro, a gente sabe que tem que se descobrir o assunto. Eu vim falar de oratória, então comecei a pesquisar, comecei a estudar, comecei a fazer tudo isso. Aí foi a hora de sistematizar. Está aqui a minha sistematização. Está aqui minha disposição. Está aqui meu roteiro. Está aqui um plano. Dá segurança ao povo. Dá segurança a quem está ouvindo, que percebe que o orador não está perdido, não sabe o que, é que o orador vai falar, não sabe na hora que o orador vai explicar, não sabe se a pessoa está apaixonada pelo microfone e não quer soltar. Então a primeira parte é o exórdio, significa isso, o exórdio. Essa é a parte muito importante, é onde o orador já começa a revelar ao povo que ele é um orador. Ele saúda, faz a saudação às pessoas, faz referência a uma ou outra pessoa, vai devagarzinho, pedindo permissão para explicar, vai mostrando a autoridade que ele tem no assunto, vai se revelando de forma a sugestionar. Não sou bom porque eu já estudei, ele vai se apresentando. Algumas pessoas já conhecem o orador, então sabe que ele tem autoridade para falar no assunto. E quando você vai falar num lugar que ninguém conhece? É tarefa do orador, pela sua postura, pelo seu conteúdo, pela sua revelação, pela sua habilidade, de mostrar o domínio do tema que ele tem. É onde ele vai encantar, é onde ele vai pedir permissão para expor, é onde as pessoas dizem, não, eu vou ouvir esse cidadão. Esse é o papel do exórdio, é o papel de encantamento. Quando você vai namorar com alguém, você não chega, abraça e beijo, vai ter todo um trabalho de conquista. O exórdio é mais ou menos isso.
aplicado à oratória. Continuando. Aí depois você, senhores, tudo bem, agora nós vamos falar disso, eu vou falar disso. Aí você começa a narrar, expor seu conteúdo, expõe as partes e tal. Aí depois argumenta, tira os pontos contrários que devem ter na cabeça das pessoas. Vocês podem estar pensando isso, mas isso não é assim, como o fulano falou. Isso é assim, assim, assim. Ele já vai afastando os pontos contrários, ele já vai limpando o ambiente, ele já vai limpando a mente das pessoas. As pessoas estão com dúvida, ele já vai tirando, ele vai percebendo isso. Há uma telepatia do orador. Não é aquela telepatia misteriosa, meu Deus, vou mandar uma pressão preta. Não, é a sensibilidade, é a percepção do orador. Isso se chama telepatia retórica. Capacidade de perceber o que está na cabeça das pessoas para poder dar uma justificativa, para poder tirar as dúvidas, para poder afastar os pensamentos contrários ao que ele está dizendo. Aí depois ele entra, por último, na peroração final. No início ele é suave, no início ele é cortês, ele tem que ter cortês todo o tempo, eu estou dando o resto dessa palavra. No início ele é suave, ele chama suave eloquência. Ele entra educadamente, ele não entra contraditando ninguém, ele não entra antagonizando ninguém, o orador não pode expor ninguém em público, o orador não pode colocar a plateia contra ele mesmo, o orador não pode ser barbeiro, o orador tem que ser um homem que cativa, o orador tem que ser o líder, o orador está no comando, alguém chamou ele para dar palestra, ele é a autoridade no evento, ele tem que saber valer essa autoridade, as pessoas estão respeitando ele, as pessoas estão ouvindo ele precisa ter respeito pelo seu público, habilidade, diplomacia, tudo isso entra no orador que fala em público. E aí, na exposição, já é mais forte um pouquinho. O ritmo já é mais forte. Ele não anda só assim agora, como é no início. Ele já anda assim. Aí ele entrou agora no final. Ele já não anda mais assim. Ele já anda assim no final. Aí ele vai levando as pessoas, vai crescendo as emoções, contando histórias, parábolas, poesias, usando argumentos que tocam as paixões, que tocam o ânimo das pessoas, até as pessoas se entregarem para ele. Mas tem todo o trabalho de conquista do intelecto, Edson. Tem que conquistar o intelecto, porque a pessoa vai dar o coração para quem não explicou o que ele quer. Primeiro tem que conquistar aqui, depois a pessoa entrega o coração. Não adianta querer fazer aqui, já entusiasmar e apaixonar todo mundo. Quem é esse cara para fazer isso? Eu não sei quem é ele, não se apresentou, ele não disse nada, ele não me explicou, ele não me mostrou que ele está fazendo as coisas que ele está dizendo. Quando as pessoas estão falando com o orador se diz, aí está na hora dele, patético. Patético, às vezes, é uma palavra pejorativa, mas é uma palavra retórica. Patético, as paixões, vem de paixões, de patos, patético. Então é a hora dele entrar no patos, nas paixões, mover o público, para que o público entre para a ação. Porque o homem entra para a ação pela paixão, pela ação. E ele pode concluir em estilo alto, ou ele pode concluir igual uma música. Ele entra no estilo alto até o final, no juramento com isso, chega no ponto que para lá em cima. Aí ele desce. Foi com muita satisfação que eu tive aqui, termino com uma frase. Salomão disse: são como maçãs de ouro em bandejas de prata, as palavras ditas no momento certo, no momento oportuno. Eu confio em vossas excelências que falam justiça. Muito obrigado.